E aí, pessoal, tudo bom? Então, boa noite, bom dia, aí, boa tarde para você que está em casa, boa noite para o pessoal que está assistindo aqui presente. Nós vamos com o Estatuto. Nós vamos aqui, então, nessas próximas aulas, tratar só sobre o Estatuto. Estatuto bem atualizadinho, com algumas imagens que eu coloquei, vamos fazer comentário, ponto a ponto. Eu inseri aqui nos slides, nesses slides aqui estão somente as questões do CFO, que caíram nos últimos CFOs, com um pequeno embaralhamento, então eu vou resolvê-las com vocês e já fazer comentários. E vocês têm lá à disposição questões exclusivas que eu fiz ali, separadas. Como os meus slides eles já estavam chegando num ponto que estava ficando muito slide, ele estava para mais de 500 slides, com muita questão no meio ali jogada. E então, o que eu fiz? Mas, como o pessoal quer, é bom que estude com questões, né? É útil que estude com questões, eu tirei elas daqui e joguei num arquivo à parte, tá? Então, vocês não se preocupem que eu vou salvar para vocês lá o arquivo que eu vou usar da aula aqui, que estão só as questões que caíram nos últimos CFOs, tá? Vocês têm aquele caderno de questões que eu estou botando lá, questões exclusivas e novas, com comentários, e aí eu vou botar um arquivo à parte, PDF, que é o arquivo aquele antigo com todas as questões, com as questões todas ali para vocês então, tá? Para vocês poderem resolver. Só que aí toma cuidado porque às vezes uma ou outra questão pode ser que esteja defasada. Aqui eu tomei cuidado de deixar só as questões de CFO e cuidando com a atualização delas. Então, pessoal, o primeiro ponto, tá? Para você que está começando do zero agora, o Estatuto, ele é Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina. Mas apesar de ele ter esse nome, ele se aplica também para os bombeiros militares. Então, se você está estudando para o bombeiro militar e está assistindo, de repente, essa aula em algum outro momento, ela é perfeitamente válida porque ele é o mesmo estatuto para as duas corporações. Ocorre que em 1983 as duas corporações eram juntas. Elas se separaram em 2003. Então, a partir dali, vocês vão perceber alguns detalhes no estatuto. Como ele é uma lei 6.218 de 83... ele é uma lei ordinária, você vê pelo número, tá? Pelo número, não esqueçam, isso é uma coisa importante, vocês estão todos bacharéis em Direito aqui que estão assistindo, e a maioria que está assistindo em casa, aí, ou a não ser que não se formou ainda, mas enfim, é importante você perceber essa diferença, né? Às vezes isso responde questão de prova, tá? Lei complementar são leis importantes e são poucas. Leis ordinárias, o nome já diz, são ordinárias. E você consegue perceber isso pelo número da lei. Então, muitas vezes você já consegue matar ali algum assunto, ver, não, pô, isso aqui não é coisa de lei complementar, né? Não é um assunto tão importante para estar tratado numa lei complementar. Então, aqui nós temos um caso de uma lei que é ordinária, pelo número você já vê, né? Lei ordinária, eu não sei de cabeça, mas imagino que no Estado hoje a gente deva estar na ordem aí das 11 mil, né? Ou lei 10 mil e alguma coisa por aí, talvez eu esteja errando, enfim, mas deve estar por aí, ou mais até, tá? Ou mais até, se bobear 12 mil, 13 mil. E enquanto que complementar, a gente deve estar na faixa aí da 800, quase chegando na 800, tá? Então, você vê o número da lei pequenininho, você já sabe, é lei complementar, né? Um número maior, lei ordinária, né? Você vê em 83, já estava na 6.218. Agora, o que vocês têm que perceber? Após a Constituição de 89, após as reformas, a Constituição Estadual passou a dizer que os assuntos tratados no Estatuto, carreira, ingresso, etc., tem que ser por lei complementar. Então, se vocês perceberem, as últimas alterações do Estatuto são sempre por lei complementar por isso. Tá? Qualquer alteração que queira ser feita no Estatuto hoje tem que ser por lei complementar. Ela é uma lei ordinária, mas recepcionada com força de lei complementar, então, devido à necessidade. Tá? Por que eu estou falando tudo isso aqui, tá, pessoal? Porque pode parecer besteira, mas ajuda a resolver muita questão de prova. Tá? Um ponto que vocês têm que perceber é que as bancas que costumam fazer questões, aí, principalmente para o CFO, para os concursos da PM em geral, tá? Costumam ser bancas simples. Bancas aí que são pegas pelo mais barato. O pessoal até pergunta, assim, eu falei na live sobre isso, se é possível FEPES, etc. Tal. Possível mas eu acho muito difícil, CESP, FEPES, porque o costume que tem a Polícia Militar, Bombeiro, etc., é fazer disputa pela banca mais barata. E pela banca mais barata não vai vir uma FEPES, uma CESP, aí é muito difícil, né? Então, geralmente vem bancas simples, bancas aí que
você olha, nem conhece o nome direito. Então, nós tivemos aí Objetiva Concurso, MS Concursos, IOBV, a OCP, agora na última, né? IESES, enfim, todas as bancas, se você procurar, elas procuravam se ater à lei seca, muito simples, para não se arriscar muito, né? E sem muito conhecimento, tá, do assunto, então não se arriscavam muito. E essas bancas, então, pessoal, o que acontece? Uma dica importante é você perceber que o Estatuto, por ser antigo, ele vai falar a todo momento em policiais militares, em polícia militar, em instituição policial militar, em comandante-geral da polícia militar. O que eu quero dizer com isso? Ele raramente vai falar em militares estaduais, em instituições militares estaduais, ou em bombeiros militares e policiais militares, né? Bombeiro militar mesmo, ele só tem dois pontos ali que aparece a sigla BM só. No mais, ele ignora completamente o bombeiro militar, porque na época ele pertencia à polícia militar. Tá? Então, se você pega uma questão de prova lá, por exemplo, e você percebe, a banca, de repente, sem saber, ela faz uma questão e bota os militares estaduais alguma coisa. Opa, você já... grande chance daquela alternativa ser incorreta, daquela alternativa ter sido criada pelo autor da questão. Por quê? Porque o Estatuto, você sabe que ele não fala em militares estaduais, ele fala em policiais militares, né? Ele usa até hífen. É óbvio que a banca pode tirar o hífen? Pode. Geralmente ela corrige esse português arcaico, né? Ela não vai manter o hífen, então ela pode tirar. Agora, também, se você vê uma alternativa com o hífen, inclusive, policiais militares, o contrário também ocorre. Pô, se esse policial militar está escrito até com hífen, é sinal de que a banca copiou do Estatuto de tal forma que ela nem tirou o hífen. Tem grande chance de estar correta. É óbvio que pode ter exceção. Pode ser que a banca tenha feito a alternativa ali, ter posto um erro nela, e pode ser que ela tenha posto militares estaduais ali, sem perceber, mas seja a alternativa correta. Mas tem muito mais chance daquela militares estaduais ser incorreta, ou aquela que fala bombeiro militar ser incorreta, do que aquela que vai estar com hífen, com um acento ali diferencial errado. Então, prestem atenção nesses detalhes, tá? São detalhes, mas que ajudam a resolver questão de prova. E aí eu preservo nos meus slides e no material os erros de português como estão no site da Alesc, porque esse é um problema também que tem dois pontos ali, tem um português arcaico e tem erro também, porque antigamente ele era digitado naquelas máquinas, né, aquelas máquinas ali que não era nem datilográfica, eram máquinas mesmo, tipo mimeógrafo, coisa assim e tal. E aí quando começaram a digitalizar e fazer o processo de escaneamento, muita coisa você percebe que foi do processo de escaneamento, com o OCR. Então, ele transformou, às vezes, um acento tio em uma outra letra, e você percebe, só que no site da Alesc está assim. Então, eu deixo com aquele erro, porque, não raras vezes, a banca vai lá, usa o da Alesc como está, copia e cola na prova. Então, serve para você, às vezes, perceber um erro desse, e olhar, pô, a banca cometeu um erro aqui? Não. Ah, esse erro aqui, inclusive, estava no material do Coronel Longdon e está no site da Alesc. A banca, copiou de tal forma que ela nem sequer corrigiu o errinho que estava aqui. Uns acentos, às vezes, sem sentido, umas crases, às vezes, tio. Então, eu deixo exatamente como está no site da Alesc. Tá? Algumas são provenientes de português arcaico, outras são erros mesmo de digitação ou de escaneamento. Tá? E aí eu falo na nota de rodapé lá, então. Então, aqui nós temos o título 1 aqui do ingresso. Opa, perdão, passei aqui. Ó. Então, vamos lá. O presente estatuto regula as obrigações, os deveres, os direitos, as prerrogativas e situações dos policiais militares do Estado de Santa Catarina. Então, aqui é o detalhe que eu falei. Ó, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas. Beleza, até aqui tudo bem. Policiais militares, ó, com hífen e policiais militares. Ele não fala militares estaduais, né? Então, vocês vão ver questões minhas, às vezes, que eu faço, até exageradas, em que eu boto lá militares estaduais e eu boto tá errado. Ah, mas tá errado se escrever militares estaduais? Não é que tá errado, mas eu quero que vocês se acostumem a saber o termo exato que está ali. Porque se cair na prova, vocês sabem assim, ó, pode até não estar errado, mas que isso aqui não é do estatuto, não é. O cara criou essa alternativa. Então, esse nível de detalhe é muito mais válido vocês perceberem do que vocês, às vezes, ficarem olhando para esse artigo e tentar entender o contexto, a aplicação, pessoal. Vocês têm que pensar o seguinte, vocês estão estudando para passar na prova, né, para acertar, para assinalar a correta, e não para entender, para ser... Então, assim, é bem diferente do estilo de aula que eu dou para os cadetes ali, depois de entrar, para os alunos soldados, né? Às vezes o aluno soldado vai lá e fala para mim,
Ah, coronel, aqui era aquele detalhe que o senhor falava lá de erro de português e tal, né? Ali eu nem falo sobre isso, eu vou falar sobre a aplicação prática. Esse artigo aqui, de repente, eu nem vou ler, né? Eu vou dizer, ó, o Estatuto Pessoal serve para todos os militares estaduais, tá? É bem diferente o estilo de aula. Agora, aqui, muito mais do que entender, pessoal, é perceber esse tipo de detalhe aqui, ó. Policiais militares com hífen, né? Aí não aparece na prova sem hífen, opa, né? Foi alterado. Militares, não está falando em militares estaduais, né? Do estado de Santa Catarina, é óbvio que se aparecer lá militares de todo o Brasil, não faz sentido. Cada estado tem o seu estatuto, os militares federais têm o seu estatuto também, que é a 6.880, tá? Então, cada um vai ter o seu estatuto. Aí ele fala, a Polícia Militar subordinada operacionalmente ao secretário de Segurança e Informações, nem existe mais esse secretário, né? Então, se na prova aparece lá secretário de Segurança Pública, né, e Defesa do Cidadão, secretário de Segurança Pública, o secretário de Segurança Pública, você já sabe, opa, aqui teve uma alteração, né? Porque essa secretaria nem existe mais. É uma instituição permanente organizada com base na hierarquia e disciplina, destinada à manutenção da ordem pública. Qual é o termo que a Constituição usa hoje? Preservação da ordem pública, né? Como é que eu vou gravar isso, coronel? Eu gosto de gravar, pessoal, sempre que possível, ordem alfabética. Cabe a ordem alfabética? Cabe. Então, fechou, não precisa se preocupar em ficar fazendo mnemônico, decorando e tal. Sempre que couber a ordem alfabética, beleza, menos uma preocupação, menos um macetezinho para ficar decorando. Aqui cabe a ordem alfabética. Qual veio primeiro? Estatuto. M, letra M, né? Depois veio a Constituição. Opa, a Constituição vem depois, então é a letra que vem depois da letra M, é a letra P. Então, você só precisa saber a ordem alfabética, né? Aí todo mundo sabe. Então, manutenção da ordem pública, Constituição, preservação. A Constituição veio depois, tá? Na área do Estado, sendo considerado força auxiliar reserva do Exército. Cuidado, ela é auxiliar reserva do Exército, ela não é subordinada ao Exército, ela não é hierarquicamente inferior ao Exército, ela é auxiliar reserva do Exército. Auxilia em questões militares e reserva no sentido de uma necessidade bélica de guerra, ela pode servir como uma força reserva ao Exército, tá? Então, não tem nada a ver com subordinação ou algo assim. Então, cuidado, que também pode ser um termo. E outro detalhe, é do Exército, a Força Terrestre, não é da Marinha, não é da Aeronáutica, não é das Forças Armadas. Se botar Força Armada aqui está errado, tá? É só Exército. Beleza. Olha lá, os integrantes da Polícia Militar do Estado, né, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrência das leis vigentes, constituem uma categoria especial de servidores públicos estaduais, termo que já não é mais usado, né? Se eu não me engano foi a emenda 42 da Constituição Federal, ou antes, até o 18, que alterou, né, passou a denominar como militares estaduais somente, não fala mais como servidores públicos, né? É claro que genericamente, se pegar lá a classificação, se eu não me engano, a classificação primária lá da direito administrativo, nós somos classificados como agente público, de modo grosseiro. Assim, se pegar a primeira classificação, posso estar até falando errado o termo lá, mas eu sei que tem um termo lá que se aplica para todos, que é agente público, se eu não me engano. Agora, servidor público, já a Constituição separou. Ela trata como militares estaduais, servidores públicos é outra categoria, né? Mas aqui ele fala assim, são denominados policiais militares, com hífen de novo, tá? Mas, enfim, pode ser que a banca tire o hífen. Os policiais militares encontram-se em uma das duas situações. Aqui está o primeiro ponto que cai em prova e ajuda também para resolver a questão de direito penal militar. Porque no artigo 9º você vai ver aparecer a expressão na atividade, em serviço ativo. E essas três expressões são sinonímeas. Então, nós temos duas situações para os militares, tá? Na ativa e na inatividade. Mais uma dica aqui que serve para o Estatuto. O Estatuto nunca usa a expressão inativo ou na inativa, tá? Ou inativa, inativo, ou na inativa ou inativo, enfim. Ele só usa sempre na inatividade, como se fosse um estágio passageiro, na inatividade. Então, essa é uma dica muito boa. Às vezes você vê uma questão ali, o estatuto, não sei o que, se aplica aos militares inativos. Você, opa, isso aqui não é do estatuto, porque no estatuto não aparece em momento nenhum a expressão inativo ou inativa ou na inativa. É sempre na inatividade. Eu lembro até um tempo atrás, quando eu gravei uma aula, eu fui botar o título, a Juliana lá da concurseria perguntou bem assim, coronel,
eu posso botar ativo o senhor botou aqui no título, né? Ativo e na inatividade. Posso botar ativo e inativo? Eu falei assim, não, bota ativo e na inatividade, de propósito mesmo, porque eu sei que no estatuto não tem essa expressão. Agora, cuidado, tem leis mais novas, que aí eles já começaram a descuidar disso. Por exemplo, a 614 já usa a expressão inativo e outras, mas as leis antigas vocês vão ver que eles tomavam cuidado com isso. Talvez um cuidado ali, meio que preciosismo, eles entendiam que o militar ele está na ativa ou ele está no estágio passageiro de inatividade, mas ele nunca deixa de ser militar, então era meio que um apego a esse entendimento, entendeu? Mas tem sentido isso. Então, cuidado, porque se aparecer inativo, você sabe que ali foi alterado. Olha lá, na ativa, nós vamos ter 4 categorias. Os policiais de carreira, tá? Normal. Na verdade, é que todos eles não deixam de ser de carreira, mas vamos lá. Nós temos aqui o de carreira, os incluídos voluntariamente durante o prazo que são obrigados a servir, não existem mais na prática, de fato não existe mais hoje voluntário para isso, não pode mais, né? Porque não seja por concurso. Os componentes da reserva, cuidado com isso aqui. Você que está assistindo não faz nenhuma noção de militar, componente da reserva, se tiver só escrito aqui, reserva é inatividade. Mas se tiver reserva, quando convocados, daí ele voltou para ativa. É como ele estava no banco de reserva, voltou para ativa. E os alunos de órgãos de formação policiais militares, alunos de órgãos de formação. Os alunos soldados ali, os cadetes, alunos oficiais, são policiais, então, militares na ativa. Tá? E na inatividade, nós vamos ter 2 situações. O militar na inatividade, até o desenho aqui é para representar isso, tá? Entenda assim, militar, ele vai ser sempre militar. Não tem esse negócio de dizer assim, ele não é mais militar, né? Se ele não é mais militar, ou ele foi expulso da corporação, ou ele saiu da corporação mesmo, tá? Do contrário, ele está na reserva ou está na reforma. Ele é militar ainda, inclusive sujeito a crime militar o resto da vida, tá? Então, na reserva, o nome já diz, reserva, banco de reserva, como se fosse um jogo de futebol. O militar, só que a diferença é que o jogo de futebol, na reserva ali, saiu, não volta mais, né? Mas vamos pegar ali um basquete, né? O vôlei, que o cara vai para o banco de reserva e pode voltar, né? Acho que o basquete e vôlei pode voltar, né? Então o cara foi para o banco de reserva, a princípio ele não deve mais voltar, ele fica no banco de reserva. Aí ele fica um tempo lá, ele atinge ou uma certa idade, ou uma incapacidade física tamanha, que daí eles dizem assim, não, agora nem reserva você serve mais, você vai ser reformado. Eu até brinco dizendo que o termo não é muito correto, deveria ser deformado, porque reformado parece assim que teve uma recaustagem, pode voltar, né? E na prática não é assim, na verdade reformado não volta mais, tá? Então é assim, ativo, reserva, reformado, saiu, não volta mais, tá? Então, reserva, quando pertencente à reserva da corporação, recebe remuneração do Estado, porém sujeitos ainda à prestação de serviço ativa mediante convocação. Aí, se for convocado, ele volta para ativa. Reformado, passou por uma das situações anteriores, porque pode ser que ele não passe pela reserva também, tá? Já está lá, levou um tiro, ficou paraplégico, vai ser reformado direto. Ninguém quer isso e não é a minoria, mas pode acontecer de ser reformado direto, né? Quando tendo passado, então, estão dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continuam a perceber remuneração do Estado. Por isso que não se usa também aqui, o quê? Apareceu na prova lá a palavra aposentado, né? Previdência, recebendo previdência social, coisa. Pode ter certeza que essa questão está falsa, tá? Não se usa o termo aposentado para militar. Vejam que ele fala aqui, ele vai receber remuneração, ele não recebe previdência social, ele não recebe contribuição social, ele não recebe um percentual, ele recebe remuneração de militar a vida inteira, ele vai ser militar até o último dia da vida dele, até morrer, tá? Então ele recebe remuneração a vida toda, se morrer passa a ser pensão, aí pensão realmente, o nome é o mesmo que o do civil, tá? Os policiais militares da carreira são os que, no desempenho voluntário e permanente do serviço policial militar, têm vitaliciedade assegurada ou presumida. Eu acho que vocês não entenderam essa frase, né? Nem eu até hoje. Ela não tem pé nem cabeça, ela realmente é uma frase assim, sem muito sentido, tá? Porque desempenho voluntário, né? Enfim, permanente do serviço policial militar, tem vitaliciedade assegurada ou presumida, né? Assegurado ou é presumida, não faz sentido. E outra, que vitalicidade é essa, né? Ele não pode ser excluído, demitido, né? Ele é igual a um juiz, né? Tal. Não tem uma estabilidade nem perto do que é um juiz, né? Então, enfim, mas
Mas tudo bem, digamos que ele vai ser policial militar vitalício, realmente assegurado presidente, enquanto for policial militar até a reserva, até a reforma, até morrer, como eu falei, né? Nesse sentido, sim. Mas, enfim, a frasezinha que tem aqui, né? Olha lá, o serviço policial militar consiste no exercício das atividades inerentes à polícia militar e compreende todos os encargos previstos na legislação específica. Outro detalhe interessante, tá? Aqui, ó, o estatuto, anotem aí, o estatuto usa muito legislação específica, legislação peculiar, ele usa às vezes uma ou outra expressão também. Ele não usa nunca a expressão legislação federal, lei federal ou algo assim, tá? Ele pode até citar uma norma federal, o Código Penal Militar, mas ele não vai falar assim, ó, de acordo com a lei federal. Ele vai citar a mesma norma, daí diretamente. Então, se aparecer lei federal lá, você sabe que foi o autor da questão que criou também, tá? Não que não pudesse aparecer, só uma curiosidade que não tem no estatuto. Relacionados com a manutenção da República, de novo, manutenção, preservação é só na Constituição. Carreira policial militar é caracterizada por atividade continuada, inteiramente devotada às finalidades, está escrito assim, eu deixei como está no ALESC. Então, são detalhes, mas são detalhes que se aparecer numa prova e você olha as finalidades, esse aqui está igualzinho lá na ALESC, né, esse errinho de português. Pode ter certeza que a pessoa que não sabe disso, que não assiste uma aula dessa, ou que é corrigido isso, ela vai ler as finalidades, vai pensar às vezes até que esse é o erro da questão, né? E não, o fato de estar assim e daqui a pouco numa prova aparecer assim, significa que eles copiaram e colaram. Pode ser que a banca corrija, pode ser que a banca corrija, ela não é obrigada a deixar assim, tá? Mas está assim na ALESC. As finalidades da Polícia Militar, denominada atividade policial militar. Então, carreira, caracterizada por atividade continuada, inteiramente devotada às finalidades da Polícia Militar, denominada atividade policial militar. Parágrafo único, a carreira policial militar é privativa do pessoal da ativa, isso é importante. O inativo, o da inatividade, ele não tem carreira. Inclusive, o da inatividade, mesmo convocado, a única coisa que ele não recupera é a carreira. Tá? Se ele voltar para ativo, ele volta a receber a mesma remuneração do ativo, embora hoje não tenha diferença, enfim, ele passa a receber todos os benefícios do ativo, exceto carreira. Então, se eu sou major e estou na reserva e volto pela convocação, não estou falando científico, convocado mesmo, carreira eu não retomo mais, eu parei major, paro ali, tá? Tem início com o ingresso na Polícia Militar e obedece à sequência de graus hierárquicos. Também deixei as tremas, mas também é perfeitamente aceitável que a banca retire as tremas, tá? Aí vamos lá. Chegamos já no primeiro artigo polêmico. A carreira de oficial da Polícia Militar é privativa de brasileiro nato. Tá? Isso aqui é anterior à Constituição Federal. A Constituição Federal hoje, ela traz lá somente alguns cargos privativos brasileiro nato, dentre eles tem lá o oficial das Forças Armadas, não tem oficial de Força Auxiliar ou Reserva, nem de Polícia Militar ou Bombeiro Militar. Então, ela não abre margem para ter outro de carreira de brasileiro nato. Claro, além dos demais que estão denominados lá, o pessoal usa muito macetezinho mp3.com, né? Eu até nem sei muito bem o que significa mp3.com. Eu, particularmente, gosto mais de gravar sabendo pela sequência lógica, né? Eu pego lá, é presidente da República, quem é que assume depois do presidente? O vice-presidente. Quem é que vem depois do vice-presidente? Presidente da Câmara dos Deputados. Quem vem depois do presidente da Câmara dos Deputados? Presidente do Senado. Quem vem depois do presidente do Senado? O presidente do STF, só que aí todos os 11 ministros do STF têm que ser brasileiro nato. Aí quem mais? Relações diplomáticas, os diplomatas, os de relação diplomática, então, tem que ser brasileiro nato também, né? Aí fechou os cargos aí relativos a relações, digamos assim, diplomáticas, né? Digamos aqueles que podem entregar o Brasil por acordos, seriam esses aí. Aí vamos agora para a parte bélica. Na parte bélica você vai ter oficial das Forças Armadas e aí você vai ter quem manda nas Forças Armadas hoje, que é o ministro da Defesa. É o único ministro, então, que é cargo brasileiro nato. Pronto, fechou todos os cargos ali, sem precisar ficar gravando macetezinho. Mas o macete que o pessoal gosta é mp3.com, né? Então, vamos pensar o que é mp3.com. Seria o M os ministros do STF, é isso? Aí o P3, porque seriam os 3P, né? Presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, né? E o vice-presidente entra junto no presidente, né? mp3.com, né? Aí o com é o quê? O C é... carreiras diplomáticas, o oficial das Forças Armadas somente, tá?
e o M, ali, o último M vai ser o quê? Mas o ministro eu já falei, né? Ministro. Ah, da defesa, o ministro da defesa, isso, tá. Então o pessoal gosta também do macetezinho. Eu até me embanando um pouco, eu prefiro gravar assim pela lógica, né? Vejo pela lógica do que tem que ser brasileiro nato. Oficial da Polícia Militar não está. Ah, coronel, e aí? Aí vai depender de como cair na questão. Na questão, essas bancas que são bancas aí simples, elas costumam fazer muita questão assim, ó, de acordo com o que está expressamente previsto no Estatuto. Aí se aparecer dessa forma e você olhar as alternativas, não tem nenhuma certa. A única certa parece ser essa. Oficial da Polícia Militar, privativo brasileiro nato. Vai nessa. Provavelmente a banca, ela comeu bola, ela não ficou analisando frente à Constituição, nada, ela simplesmente botou aquela lá como correta e vai naquela que provavelmente é ela correta. Agora, claro, se a banca for um pouquinho mais inteligente, ela bota de acordo com o ordenamento jurídico do Brasil e tal, aí, porra, ela já tem que tomar cuidado, porque ela já está botando, então, o ordenamento jurídico, você tem que levar em consideração a Constituição Federal. É fácil de uma banca te derrubar no sentido de se ela botar que oficial da Polícia Militar não é de brasileiro nato, é bem mais difícil você anular a questão e a banca dizer, não é mesmo, porque é Constituição. Os tribunais vão manter, vão dizer, não, pô, a Constituição Federal tem que se levar em consideração, numa prova de direito e tal, coisa assim. Agora, é bem mais fácil a banca manter desse jeito do que você, de repente, mas também é difícil você conseguir anular se ela botar lá expressamente previsto no Estatuto, né? Levando em consideração somente o que está escrito no Estatuto, algo assim, aí também não tem muito discutir, porque ela não está dizendo que aquilo é constitucional ou não, ela está dizendo que está escrito daquela forma. E toma cuidado, porque mesmo assim pode ter pegadinha. Tem muitas questões que eu deixo à disposição aí, que eu escrevo assim, ó, segundo o Estatuto, o que está expressamente previsto no Estatuto, o cargo de policial militar e preventivo brasileiro nato. Aí está falso. Porque em momento algum aqui ele está falando qualquer cargo, ele está falando de oficial somente. Embora isso esteja em contrário à Constituição, se eu botar aqui policial militar, aí torna totalmente falso mesmo. Beleza? Aonde mais vai estar diferente também, além da Constituição? Na 587, Lei de Ingresso. A Lei de Ingresso, logo no início do artigo 2º, inciso 1, logo a linha A, acho que é inciso 1, ele fala ser brasileiro, ponto. Quando fala brasileiro, ele está abrindo para tudo então. Fechou. Tá? Embora a gente não tenha nenhum caso na Polícia Militar aí de naturalizado. Eu acho que praça até já tem algum, eu acho que já deve ter tido algum, mas oficial eu nunca vi ainda, mas pode ter então, não tem esse problema não. Já tá que também não é muito comum brasileiro naturalizado, né? A gente vê muita gente naturalizando-se em outros países, né? Se eu querer se naturalizar hoje no Brasil, só se for para não entrar em nenhum outro país, né? Com Covid, né? Mas enfim. Vamos lá. Aqui chegamos no artigo importante que é o 7º. Importante até para o direito penal militar. São equivalentes às expressões na ativa, em atividade e em serviço ativo. Isso faz com que todo aquele artigo 9º, inciso 2, seja dos militares ativos. Se você verificar ele, ora ele fala assim, ó, militar em atividade, o militar atuando em razão da função, o militar em serviço ativo, são tudo expressões que vão ser sinônimas, né? Claro, tirando o atuando em razão da função, que o atuando em razão da função, além de ativo, ele está de serviço, ele está trabalhando. Então, por exemplo, o nosso amigo aqui, ó, ele é ativo, mas ele está de folga agora, ele não está de serviço agora, nesse momento. Ele também, eu também. Então, se o cara estiver de serviço aqui nesse momento, ele está arribado, né? Está cometendo crime militar, mas se não, ele é ativo, mas não está de serviço nesse momento. Então, cuidado, porque ele está em serviço ativo, sim. A gente não costuma usar muito essa expressão, mas posso dizer que ele está em serviço ativo, ele está em atividade, ele está na ativa, ele não está de serviço nesse momento, não está em serviço agora. Conferido aos policiais militares no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou atividade policial militar nas organizações policiais militares, bem como em outros órgãos do Estado, quando previsto em lei ou regulamento. A condição jurídica, aqui é outra pérola do Estatuto também, tá? Aqui meio que o Estatuto dizendo assim, o que tiver de direito constitucional para os policiais militares e eu autorizar, pode se aplicar. É mais ou menos como o Estatuto está dizendo aqui, né? É o rei Luís XV, lá, l'estat c'est moi, é tipo isso aqui, né? O Estado sou eu, que não, o Estatuto é mais importante que a Constituição, se vocês perceberem por essa passagem, tá? Totalmente sem sentido, né? A condição jurídica dos policiais militares é definida pelos dispositivos constitucionais que eles forem aplicáveis por este Estatuto, né?
O estatuto é que vai permitir o que da Constituição vai aplicar ou não, né? E pela legislação que lhes outorgam direitos e prerrogativas e lhes impõe deveres e obrigações. Então, não preciso falar que a aplicação disso aqui não faz muito sentido. Obviamente, a Constituição é que manda o que se aplica ou não, o estatuto tem que se adequar. O disposto nesse estatuto, aí aqui vem mais uma passagem também que só serve para lascar com o candidato em prova, então tomem muito cuidado, tá? Porque ele fala assim, ó, o disposto nesse estatuto aplica-se no que couber aos policiais militares da reserva remunerada e aos capelães da polícia militar. Capelão é o pároco, é o religioso, é o oficial católico, ou coisa. Nós temos 2 hoje na ativa e um da inatividade ali, CETISP, né? Então, isso aqui. Aí você fica assim, né? Aí vem aquela pergunta clássica. Agora, não, então não se aplica para os outros? Se aplica. Ele não se aplica, por exemplo, para os oficiais médicos? Claro que se aplica. Lá na frente está até prevista a idade limite deles, do quadro de saúde, etc. Né? Ele não se aplica para os da inatividade? Claro que se aplica. Já falamos sobre da inatividade em vários momentos. Em outros momentos ele vai trazer regras para os da inatividade, para os da reformados, perdão, também. Então, para que ele trouxe isso, né? Só para complicar, né? Tomem cuidado na prova, né? Pode ser que na banca ela altere isso daqui e considere incorreta, né? E seja uma pegadinha, né? Então eles resolveram chamar a atenção de que ele se aplica para os da reserva e capelães, embora ele se aplique na prática para todos. Não havia necessidade de dizer isso, né? Dá a impressão que não se aplica para outros. Vamos lá.